Saudações novamente, torcedor colorado. Como eu havia dito anteriormente, faltou falar sobre algumas figuras importantes da comissão técnica e da direção do clube. E então estou gravando outro vídeo. Falei sobre o grupo de jogadores. Esqueci de mencionar também a informação que eu vi, que foi trazida pelo Alexandre Ernest, do As do Gigante, que a direção pretende afastar alguns jogadores do grupo, como Patrick, Edenilson e Dourado. Não vou nem voltar na fotinho deles, mas é uma informação importante. E é algo meio que parece meio improvável na prática, mas ele assegurou que é uma fonte que ele confia muito. E vamos ver se finalmente tomam alguma atitude, né? Propriamente dita, porque deu de passar a mão por cima, a torcida já apoiou, não deu certo, a torcida cobrou e também não deu certo. Então alguma coisa tem que ser feita, esse pessoal aí tem que ser afastado do grupo. O Leandro Bess também trouxe a informação de que o Tyson cobrou fortemente no vestiário, chegou a falar num tom assim, tipo, quem não tá afim vai embora, sabe? Quem não quer, vaza. Informação também que ele assegurou com uma fonte que ele confia muito, e que quem teria... Eu já mencionei essa informação, né? Que o Tyson teria feito essa cobrança no vestiário. E o clube tá em chamas. Os bastidores, o vestiário, a comissão, os dirigentes. O clube tá pegando fogo, tá um caos político, caos no futebol, caos na economia, caos em tudo. Vamos falar sobre algumas figuras importantes aqui, como o Diego Aguirre, que já tá na hora de ser cobrado. Acho ele muito mais vítima do que culpado. Ele tem algumas convicções equivocadas, como podemos citar o Johnny como um 8, a insistência que ele teve com o Patrick. Ele tem alguns erros. Erros não, erro é complicado falar de um treinador. Equívocos talvez, né? A respeito da escalação. Mas o Inter fez bons jogos e não venceu muito pela incompetência dos atacantes, que erraram muitos gols. Então não acho que toda essa fase ruim, sim. Eu daria assim, entre 20% e 25% da culpa pro Aguirre, porque o treinador, ele normalmente é o responsável pelo time, né, dentro de campo. Mas acho que o trabalho dele é médio, de médio para ruim, né. Mas não vejo ele como principal culpado. Dependendo de como o Inter terminar este campeonato brasileiro, ele deve ser mantido no cargo até o final do ano seguinte. Mas agora, se o Inter jogar mal no campeonato, brigar para não cair, que se isso realmente se mostrar uma realidade como nós tememos, ele deve ser retirado até para poupar o profissional e devemos contratar um novo técnico e começar o projeto do zero. Outras figuras importantes aqui, eu queria citar o Daniel Pavan também, que começa a receber críticas porque todos os nossos goleiros têm as mesmas deficiências, que são saída do gol, tanto bola aérea, escanteio, sair tanto por cima quanto por baixo. Algumas deficiências dos nossos goleiros. O Lomba sempre teve essa deficiência de sair mal do gol. O Daniel tem essa parte principalmente em escanteios e bola aérea no geral. E pênalti. Também nossos goleiros pararam de defender pênalti. O Lomba, desde de 19 ali, parou de pegar pênalti. Em 2020 acho que ele ainda pegou 2, mas aquele pênalti que o Tevez bate no meio do gol e o Lomba espalma pra dentro do gol, sabe, pesou muito nele. E eu acho que tá na hora de olhar pro treinador, de preparador de goleiros, que é o Daniel Pavan, que tá há anos no clube e deve ser contestado também, assim como o resto. Outra figura marcante que eu queria citar é esse cidadão aqui chamado Paulo Brax, que é o nosso diretor executivo de futebol, que não contrata, que o Inter trouxe na temporada Palácios, Tyson, Mercado e o Bruno Mendes. O Inter contrata muito pouco e demora para contratar. E muito é por causa desse cidadão aí que vocês estão visualizando. Ele veio do América e não justifica, né? Só porque ele veio do América,
Nada impede dele ser um bom profissional, mas ele é um cara que ele tem coletivas meio protocolares. Ele é transparente, pelo menos. Só que isso é insuficiente, porque ainda precisa contratar mais e mais rapidamente. Mas vai meu elogio aí à direção de que pelo menos a gente não saiu contratando adoidado como fez o senhor Rodrigo Caetano, que é idolatrado por muitos aí ainda. Vou falar dele logo em seguida, fazer uma comparação aí. Mas enfim, queria falar isso. O Paulo Brax está devendo muito também, até questão de presença de vestiário ele está devendo muito. É um cara que parece que que é uma das vozes importantes dos bastidores e que vai ter que se mexer mais e contratar mais rápido. O Inter perdeu muitas negociações, mas eu aprovo até agora as 4 contratações que ele tem influência, tem interferência, né, que passam por ele. Fechou 6 minutos de vídeo aqui de acordo com o meu cronômetro. Não tem mais ninguém que eu queira citar desses funcionários aqui do clube. Não desconheço o trabalho deles. Mas então só vou deixar a tela parada aqui em cima. Sobre a gestão anterior, o que eu tô vendo muito aí o pessoal falando muito do Medeiros, do Caetano, né? Do Rodrigo Caetano. Porque o Atlético tá muito bem. Em primeiro lugar, que o Rodrigo Caetano fez contratações inacreditáveis quando esteve aqui no clube. Contratou Neilton, Wellington Silva, Guilherme Parede, Neilton, Richelli. Acho que o Neilton falei. Richelli, Lindoso. O Lindoso que até rendeu por meio semestre. Mas o Inter contratava 10 jogadores por temporada e os 10 não ficavam no clube para a próxima. O Lindoso ainda ficou, mas agora não é reserva, né? E nunca mais jogou nada depois de 2019. Então eu não vejo a idolatria que uma parte da torcida e o Fabiano Baldassi tem com esse profissional. Respeito a opinião dele, mas eu vejo como um enorme equívoco da parte dele idolatrar um profissional que está no Atlético Mineiro, porque contratando com dinheiro me coloquem de executivo do Atlético Mineiro, porque tu não precisa ser nenhum gênio da bola para contratar o Nath Fernandes, por exemplo. Não precisa ser nenhum gênio, nenhum visionário para tu olhar o Zaratio no mercado e ver que ele é bom jogador e contratar. Não é, não precisa de tanta inteligência, sabe, para isso. Aqui ele fez contratações absurdas, deixou um rombo de 90 milhões de reais na economia do clube. E as contratações só melhoraram em 2020 com alguns nomes indicados pelo Cudê. Porque 18 e 19 foi um desastre. 18 a partir do segundo semestre, porque se eu não me engano o Roberto Melo ficou até a metade de 18 e era outro incompetente também, como profissional, claro, deixando isso sublinhado, né? Todos como estou avaliando a minha opinião sobre o trabalho desses profissionais. Não nada contra a pessoa de nenhum deles. Sobre o Medeiros, também ele fez uma gestão muito ruim em quesito títulos, né? 0 títulos, uma Recopa Gaúcha, vice da Série B, vice do brasileiro, né? Não vou contar o Barcelos, conta também, mas não passa tanto por ele por 2 meses de gestão em fevereiro. Vice-campeão da Copa do Brasil, duas vezes campeão, vice-campeão gaúcho. Então, faltou título, faltou competência da parte dele, parte de gestão de contratações, de treinador. Acertou no Abel Braga, acertou no Cudê. Talvez não deveria ter efetivado o Odair no final de 17, mas aí já foge muito do assunto. Não vejo idolatria, não vejo estátua pro Medeiros, como o Baldasso já mencionou. Não vejo isso. Acho que foi mais uma gestão mediana do clube. E começou mal e terminou mal a gestão dele. Fora a parte econômica do clube, que foi um desastre na gestão dele. Colorado,
gente finíssima, não tenho dúvida, pelo que eu já ouvi da parte dele. E esse pessoal aí, eu acho que não é que eles sabotam o clube de propósito. Alguns sim. Não posso citar nomes, até porque eu desconheço, mas é aquela coisa, né? Tipo, influência, roubo da arbitragem, esquema de arbitragem na CBF. Todo mundo sabe o que acontece, mas ninguém tem como provar, né? Mesma coisa dentro do Inter. Tem um pessoal ali que é colorado, que os caras querem o bem do clube, mas são incompetentes como profissionais, que pecam em várias vertentes. O Barcelos tá pecando muito, defendendo esse grupo. Eu vi parte da entrevista dele no Voz do Gigante e, sabe, muitas convicções equivocadas. Não tenho dúvida que as intenções do Barcelos e do Medeiros eram as melhores. Diferente do Pífero, por exemplo. As intenções dele eram as melhores. Mas na prática não deu certo. Sabe? O Barcelos tem que escutar mais a torcida. Ele tem que ouvir todos os lados. Porque ele é o presidente de uma... Ele representa, né? Pelo menos deveria representar um clube de mais de 8 milhões de torcedores. Que tem um quadro social enorme no cenário mundial. Que diminuiu agora muito graças aos fracassos recentes. E então ele tem que reconhecer algumas convicções dele, ele tem que agir o mais rápido possível. Ele já está queimado com a torcida, com 8 meses, fechando hoje 8 meses de gestão. Vai ter que se mexer, porque não dá mais. O Inter tá brigando para não cair. E se ele rebaixar o Inter, ele entra assim para pior presidente da história. Pior que o Pífero, porque tu ser rebaixado com 8 meses de gestão é um grande feito. Não tem passação de pano aqui. Não tem mais quem defender. Porque no futebol a culpa é de todos. A direção tem culpa porque acaba sendo conivente com tudo isso que acontece hoje no clube. O treinador é responsável porque é ele que treina e escala o time. E os jogadores porque são eles que entram em campo. O papel deles é colocar a bola dentro da rede. E eles não estão conseguindo executar esse papel. Basicamente é isso. É um resumo sobre o que eu penso da gestão, o que eu pensava das gestões anteriores. E o pessoal fala, volta Abel, saudades do Abel, volta Cudê, saudades do Cudê. Viúvas de Abel e Cudê. Vi inclusive viúvas do Papito. Eu sou viúva, sabe do quê? Eu sou viúva de um trabalho competente. Viúva de que um técnico tenha tempo de trabalho dentro desse clube. Porque o Odair teve 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio para trabalhar e fez um trabalho razoável com o grupo que ele tinha. Pecou por ser muito covarde. Aquilo não é futebol reativo, aquilo é covardia, retranca. É diferente de futebol reativo. Pecou, mas fez um trabalho bacana, é colorado. Inclusive acho que deve voltar um dia mais experiente a treinar o clube com uns 10, 15 anos talvez. Porque ele é um treinador jovem, promissor. Fez bom trabalho no Fluminense também. Então, sabe, a direção errou em deixar o Cudê embora, em criar todo aquele ambiente em volta dele. E ele tem responsabilidade, o Cudê também, por não ter ficado. Imagino que ele poderia ter dado uma segurada também. A direção também é responsável 50-50, vai, pela saída do Cudê. Saída do Abel. Deveria ter mantido, porém eu apoiei a saída do Abel por acreditar numa ruptura e num novo conceito de futebol. Então é muito mediano da vossa parte, da parte de nós torcedores, pedir agora a volta do Abel. Quando o Inter tocou 6-1 no Olímpia, ninguém pediu, ninguém sequer cogitou na volta do Abel. Então agora que tudo deu errado, é muito injusto falar que foi um erro não ter mantido o Abel. Não acho que a queda de rendimento no final do Brasileiro passa tanto assim por ele. Passa por ele porque, como eu disse anteriormente, o comandante é ele que escala e treina o time. Mas o Inter foi prejudicado pela arbitragem e também por expulsões em 2 partidas essenciais. Não vou ficar dizendo que a culpa é da arbitragem, porque chega de colocar a culpa em arbitragem no Campeonato Brasileiro. Chega em qualquer competição. Enfim, um resumo. Tive que resumir a parte dos treinadores, mas eu creio que vocês tenham captado a ideia, que é o mais importante. Tá fechando o tempo de 15 minutos. Basicamente isso. Tem um jogo contra o Flamengo próximo domingo e é armar um retrancão e rezar para não tomar uma goleada do Renato no Dia dos Pais. Tá tudo bem ruim no Beira-Rio. Enfim, até mais, pessoal. Falou! Tá fechando o tempo.